Ei, tá no ar o Sem Retranca em mais um episódio pra você, disponível no YouTube, Sem Retranca Oficial. Certifica se você tá inscrito no canal, ative o sininho e aproveita para deixar o seu like. O Sem Retranca também tá disponível no Spotify, no Kawai, também no TikTok e no Instagram, ou seja, nas mais diversas plataformas digitais. E o convidado da vez, em especial desta edição do Sem Retranca, foi revelado no Goiás Esporte Clube. Ele é natural de Formosa, isso mesmo, e começou a sua carreira na equipe do Goiás, né? Por último esteve no Guarani, no Bugre, que já foi campeão brasileiro. Eu tô falando de Hernando Rodrigues Lopes, que começou na equipe do Goiás. Que bom rever o amigo. Aliás, vi você dar os primeiros passos no futebol e que bom você estar aqui presente no Sem Retranca. Tudo bem, Hernando? Tudo tranquilo, Juliano. Muito obrigado pelo convite, participação aqui no seu programa Sem Retranca. Uma felicidade enorme de estar podendo falar da minha história, da minha trajetória aí no Goiás e outros clubes que eu passei também. E como você falou um pouco aí da minha trajetória, eu só queria retificar um pouco, porque o pessoal da minha cidade lá, eles ficam um pouco meio assim, quando fala Formosa, porque no meu documento realmente está Formosa, que eu nasci lá. Só que eu só fui em Formosa para nascer. Eu sou de Flores de Goiás. Você é de Flores de Goiás. Isso, então todo lugar que eu vou, eu procuro falar isso, né? Porque senão o pessoal fala, não quer falar que é de Flores e tal, mas eu sempre falo que sou de Flores de Goiás. Mas no documento realmente está lá Formosa, eu nasci lá, mas sou de Flores de Goiás. Ó, a mesma situação que aconteceu com o Hernando aconteceu comigo. Eu nasci no bairro de Campinas, ali de frente à Praça Joaquim Lúcio, de frente a uma rádio, a Rádio Difusora, que é uma rádio de tradição que tem em Goiânia. Só que meu registro é de Goianira. Né? É igual. Olha pra você ver como é que tudo acontece. E o Hernando é natural de Flores de Goiás. Isso. Quem nasce em Flores de Goiás é o quê, hein? Florense. Florense, é? Florense. Que bacana. Aí você foi registrado em Formosa. É, porque assim, a minha cidade é muito pequena, né? E assim, a estrutura dos hospitais lá não eram tão boa na época. Então, minha mãe só me levou pra Formosa, que é uma cidade próxima a Flores de Goiás, mas que tem uma melhor estrutura no hospital. Eu nasci, depois voltei para Flores. E como é que é hoje a sua ligação com Flores de Goiás? Muito boa. Eu sempre, que nem eu destaquei aqui agora, eu sempre destaquei, antigamente eram muitos jornais, né, que saíam matérias, Sim. revistas, então quando o pessoal pedia minha ficha, eu colocava lá, ó, coloca aqui Flores de Goiás, para aparecer na matéria Flores de Goiás. Então eu tenho uma identificação muito grande, meus familiares moram lá hoje, amigos, e sempre que eu tô de férias agora, principalmente escolares das minhas filhas, né? Porque agora eu não tô jogando mais, eu tô mais cuidando das minhas filhas. A gente vai para Flores e rever os amigos. Poxa, Hernando, eu te vi crescer no futebol, você tá casado, dia desse te encontrei no shopping, né? E a gente passa aquela nostalgia na cabeça. Você tá com duas princesas. Duas princesas. Né? Você tá com duas princesas. O tempo vai passando, você tá com 36, 38, você tá com quantos anos? 36 anos. Você tá novo, você não envelhece de jeito nenhum, é que nem eu, né? Eu também não envelheço de jeito nenhum. Brincadeira à parte. Mas vamos lá, o Hernando não envelhece. A gente vai bater um papo com ele agora no Sem Retranca. Nasceu no Goiás. Posso colocar dessa maneira? Pode sim. Como é que você surgiu no Goiás? Como é que você chegou no Goiás? Então, eu falar bem do início mesmo, né? Sim. Quando eu tava lá em Flores de Goiás, eu não gostava de futebol de campo. Você tá brincando? Eu só jogava futsal, só futsal. E um secretário de esporte da minha cidade na época me viu jogando. E eu com 12, 13 anos, eu já tinha uma altura muito boa. Eu já era assim, os meninos da minha idade ficavam bem pequenos. E aí eu era bom de futsal também. O cara foi e me viu jogar e falou assim, ó, eu vou te levar pra Goiânia pra fazer um teste de futebol de campo. Eu falei, pô, mas eu não gosto de futebol de campo. E ele, não, mas a gente vai treinar lá uma semana, 2 semanas e você vai ficar na zaga. Você é zagueiro, você tem uma altura, uma estatura boa e você vai ser zagueiro. Foi daí que começou. O rapaz, o Marcos Goiano, o nome dele, me levou para treinar 1 semana, 2 semanas. Passado esse período de treinamentos para me aprender um pouco da função de zagueiro, ele me trouxe para Goiânia, isso em 2003. Foi onde eu fiz o peneirão aqui no Goiás Esporte Clube, com mais de 40, 45 atletas, e nesse peneirão ficou eu e mais 4 durante a semana, e durante a semana só restou eu. E aí começou minha trajetória em 2003 no Infanto Juvenil. Que antigamente falava desse jeito, né? Hoje em dia é sub-12, sub-13, sub-14. Na minha época era Infanto Juvenil, Juvenil, Juniores.
E aí eu cheguei no Infanto Juvenil e começou minha trajetória aí no Goiás Esporte Clube. E me conta uma coisa, como é que você passou a gostar de futebol de campo, já que você veio do salão? Você não gostava de futebol de campo. Como é que foi essa adaptação? Como é que foi tomar gosto pelo campo de jogo? Então, eu sempre coloquei no futebol como uma meta de vida, de mudar a vida da minha família. E aí, conversando justamente com esse secretário, ele me falou que o futebol de campo ele te dá uma oportunidade muito maior do que no futsal, e que se eu me virasse um profissional, isso poderia acontecer, eu poderia tá ajudando os meus familiares. E essa transição aconteceu num momento muito difícil da minha vida, porque em 2001 o meu pai faleceu. E eu vim para Goiânia em 2003, então assim... tudo muito recente, né? Tudo muito recente. E assim, meu pai era o esteio da família, minha mãe professora, então tava difícil dela criar 3 filhos sendo mãe viúva, né? Então eu coloquei no futebol como meta de vida para mudar a vida da minha mãe e dos meus irmãos também, né? Então, quando ele colocou essa situação de me levar para fazer um teste, eu ficava no pé dele a semana toda. Ele falou, não, vamos, eu quero ir. Até porque eu me vi numa situação assim de tentar transformar mesmo a vida da minha família. Porque a gente vem de uma família assim que se alguém não sobressai, ia continuar no mesmo patamar. E o futebol, ele consegue fazer isso, né, com famílias. E consegue quebrar essas barreiras, digamos assim, de ter uma vida ali mais mediana, até pobre, e você dá um salto na sua vida, e muda a sua vida e de quem está ao seu redor. E foi isso que aconteceu. Eu coloquei como meta assim mesmo, de virar jogador profissional. Quando eu vim pra cá, eu falo para minhas filhas hoje, né? Eu tive que me tornar adulto aos 12, 13 anos. Eu praticamente não tive adolescência e, assim, um pouco até da infância mesmo. Eu tive que me tornar adulto. E tanto é que depois que eu virei jogador da categoria de base, eu fui capitão no juvenil, fui capitão no juniores, fui capitão no profissional. Então, minha conduta, ela sempre foi muito séria, assim, visando... ajudar os familiares mesmo e ter um profissionalismo assim durante a carreira toda. Como é que você construiu essa figura do líder, Hernando, que precisou ser adulto com 12 anos, e você repassou isso à sua família, em especial às suas princesas, às suas filhas, né, deixando a sua cidade natal, muito novo, vendo na bola uma oportunidade para transformar também a vida do Hernando e também da sua família. O Hernando, que é o nosso convidado a partir de agora no Sem Retranca, é o convidado da vez nesse episódio especial. Peço para você te inscrever no canal, aproveita para deixar teu like, ative o sininho, Sem Retranca Oficial, no nosso canal no YouTube e também no Spotify em áudio e vídeo. Desde já, muito obrigado pelo carinho. Natural de Flores, Goiás, apenas registrado em Formosa, diferente do que eu disse no início da abertura do Sem Retranca aqui. E aí, eu te pergunto, você fala dessa adaptação do salão para o futebol, muito mais dada a necessidade de se tornar um profissional. Mas como é que você se constrói a partir de uma liderança, né? De chegar a ser capitão. Porque você foi capitão no Goiás. Sim, fui capitão. Você foi capitão no Goiás e não foi por pouco tempo, foi por muito tempo. Acho que essa liderança, ela veio já a partir dessa idade que eu te falei, né? Devido a esses acontecimentos que eu tive na minha vida. Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Quando eu cheguei, eu ficava meio retraído, assim, às vezes muito sério. E com isso, os próprios treinadores iam querendo tirar essa timidez de mim e colocando para me expressar, porque zagueiro tem que ter uma autoridade ali atrás, ele tá vendo o jogo de trás, ele tem que falar, ele tem que conversar, ele tem que orientar os seus companheiros. Os treinadores falavam, não, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. E aí, com esse negócio que tem que falar, eu fui aumentando a minha credibilidade dentro dos treinamentos e foi me ajudando. Eu fui pegando mais caixa, fui pegando mais autoconhecimento de estar orientando o lateral, de estar orientando o volante. E isso foi tornando uma liderança ao natural. E é como eu falei, né? Eu fui me tornando capitão no juvenil, no juniores e até chegar no profissional. E no profissional eu peguei grandes jogadores, né? O Arley, por exemplo, era um líder nato do Goiás na minha época, mas assim, nas raras ausências dele... o Arley tinha uma coisa muito interessante assim, ó. Você não viu o Arley no departamento médico, não, né? Você não viu o Arley... Tipo assim, ó, ele mantinha uma regularidade, mas essa regularidade era assim, ó,
Era o ano inteiro. Exatamente. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Você não viu o Allen no departamento médico? Não machucava, não tomava cartão, o terceiro cartão. Dificilmente tomava cartão. Então eu só fui pegar... Eu não me lembro de dar uma notícia tipo assim, Nando, ó. Aí ele tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele teve Difícil. uma regularidade muito grande. Tanto é que ele fez mais de 800 jogos, né? Eu, hoje em dia, só perco pra ele, né? 400 jogos? 405. 405 jogos? 405. Então, jogador de linha, eu sou o que mais tem o número de jogos. Caramba. Mas eu fico atrás do Arley por essa coerência, essa regularidade que ele tinha, né? De não se machucar e de ter uma história muito... É um ídolo, assim, do clube, né? Então, para mim, ser capitão, eu fui me tornar capitão depois que, ali na transição do Anderson Moreira, 2012, 2013, ele foi pro banco de reserva, né? Que aí o Renan assumiu a titularidade. Aí tinha eu de capitão, tinha o Amaral às vezes, a gente revezava. Mas essa liderança aí partiu desse começo, né? De treinador estar falando para mim, perder um pouco essa timidez, de falar mais, de orientar, porque zagueiro tem que orientar e realmente tem, porque facilita a vida do volante que está jogando de costa, a vida do lateral, a vida de todo mundo. O goleiro e o zagueiro são os atletas que mais têm que orientar o time durante o jogo. E isso eu aprendi já nas categorias de base do Goiás. Ô, Hernando, aí, quem quebrou sua timidez? Cara, eu tive muitos treinadores assim na base, mas dois deles vou citar aqui. O Idemar, no juvenil, e o Luvanor. O Luvanor também, nos juniores. Foi um cara que, assim, que tinha os momentos sérios dele, dos treinamentos, mas tinha um momento ali de conversa para descontrair, para tirar a timidez. Então, esses dois jogadores na categoria de base me ajudaram muito. Até chegar no profissional. E no profissional, só no Goiás, no profissional, eu tive mais de 14 treinadores. Então, foram muitos treinadores, assim. Eu poderia destacar Hélio dos Anjos, né? Eu sabia que o Hélio não ia estar fora da sua lista. Hélio dos Anjos, assim, que é um cara que me ajudou muito. E depois o Anderson Moreira, que também eu tive uma regularidade. E os anos que o Anderson Moreira teve também foram anos brilhantes aqui no Goiás. E me conta uma coisa. Como é que é o Hélio no dia a dia? Todo mundo que já veio no Sem Retranca sempre faz uma menção ao Hélio, né? O professor Hélio dos Anjos. Como é que é trabalhar com o Hélio no dia a dia? É muito bom, só que a cobrança dele é muito grande. O atleta ele tem que saber que ele vai ser cobrado o treinamento todo, e no jogo é pior ainda. Ele tinha uma palavra que ele falava muito pro zagueiro, né? Ajusta, meu velho, ajusta. Ou seja, você tinha que estar firme na marcação, tinha que ajustar. Então, essa liderança dele, essa motivação de estar ali o tempo todo para lá e para cá, ali na beira do jogo, te orientando e fazendo com que o time corresponda dentro de campo, essa motivação, o atleta tem que estar preparado para essa cobrança, não tem negócio de ficar com mimimi com ele, porque é tudo olho no olho. Ele fala o que tem que falar. Se você errou nas preleções, ele é bem ríspido nas preleções dele, mas é assim, um cara excepcional que eu tenho um respeito muito grande e admiração por ele e por toda a comissão técnica que trabalhava ali por trás com ele também. E o Anderson Moreira? Anderson Moreira muito bom treinador. Parte tática dele eu achava o diferencial. Os treinamentos dele eram assim, você chegava pronto para o jogo, você sabia o que tinha que fazer. Eu vou te citar assim, porque 2012, o ano que a gente foi campeão goiano e campeão da Série B, foi um ano mágico assim, para o Goiás, o torcedor deve lembrar. E com o Anderson, ele conseguia colocar um time ofensivo e ao mesmo tempo um time que conseguia ter um bom sistema defensivo. Vou te dar um exemplo, nosso time foi campeão com 78 pontos da Série B de 2012. A gente foi o melhor ataque e a melhor defesa. E você trabalha no meio do futebol, você sabe, para você colocar um time ofensivo e tomar poucos gols, é difícil. E o Anderson conseguiu colocar isso. Então, ele achou esse meio termo, né? Exatamente. E assim, aquele time nosso era muito bom, né? A gente encaixou super bem no ano. A dupla de zaga daquele ano era eu e o Valmir Lucas, um amigo que eu tive no futebol, que infelizmente, por causa das lesões, não teve uma carreira tão longa, né? Mas foi um ano, assim, 2012, que eu colocava como um dos melhores anos, assim, do clube, porque foi onde a gente foi campeão goiano, foi campeão da Série B,
E depois, no ano seguinte, em 2013, a gente chegou na semifinal de Copa do Brasil, que a gente perdeu para o Flamengo. Então, 2012 e 2013 foram anos assim, excepcionais e o Wenderson teve grande participação nesse time do Goiás. Né? E se fosse só o Wenderson, né? O Hernando, que está batendo papo conosco no Sem Retranca, também teve uma participação muito importante nessa reconstrução, nesse Goiás. Aliás, esse Goiás que deixa saudade no torcedor. Como é que você vê o Goiás hoje, Hernando? Então, eu agora, vendo por outro lado, né, como torcedor, principalmente nos últimos anos, eu confesso que estou triste com as campanhas, né, porque desde a época assim, que o Arley se tornou diretor e tudo, mas mesmo assim, acho que com o Arley acho que foram 3 rebaixamentos, né, não teve uma constância na Série A, né? Nós, assim, atletas que vivemos desse passado, a gente está acostumado a ver o Goiás, por exemplo, de 2006 a 2010 numa Série A e depois voltou em 2012 e depois conseguiu até ficar 2015, mais ou menos. Então ele conseguia ficar muito tempo na Série A e não só ficar, ele conseguia ficar ali entre os 4, entre os 6, tanto em 2013 que eu citei, por exemplo. Se fosse igual hoje, G6, G8, a gente tinha ido para a Libertadores, né, em 2013, que a gente ficou em 4º lugar, em 5º lugar, a gente só não foi para a Libertadores, porque a gente perdeu o último jogo para o Santos por 3-0 e o Botafogo tomou nossa vaga. E ali muita gente coloca, assim, ouvindo o torcedor, tendo como termômetro, que 2013 foi um grande afastamento do torcedor do Goiás. Sim. Por conta dessa situação. Até o Wenderson teve que passar por um procedimento, né, cirúrgico, ele podia até adiar um pouco esse procedimento, mas não, preferiu se afastar. E aí o Goiás perde a vaga na Libertadores. E eu me lembro assim, de conversar com alguns torcedores até falam assim, eu parei de ir no estádio em 2013. Foi quando justamente o Goiás perde essa vaga para a Libertadores, né? Você viu que ali também esfriou? O que aconteceu ali? Muitos torcedores também hoje me falam sobre esse jogo. Muitos falam que a gente tirou o pé, mas eu posso te contar aqui com convicção, a gente queria vencer aquele jogo. A gente não queria perder de 3-0 para o Santos dentro de casa, pela campanha que a gente fez. Todo mundo queria ir para uma Libertadores. Aí falam que o Goiás não queria, porque no outro ano ia ser muito gasto, ia ter que formar uma equipe muito cara, mas eu estava participando do grupo. Foi um jogo atípico, a gente não estava numa tarde feliz, e infelizmente a gente acabou perdendo de 3-0. E acho que o torcedor ficou magoado com esse pensamento de o Goiás tirou o pé, não quis, a diretoria pediu para não ganhar, mas não teve nada disso. A gente queria ir para aquela Libertadores porque é currículo para nós jogadores, é renovação de contrato para alguns que não tinham, e você participar de um grupo que consegue fazer história num clube é essencial para a continuidade da sua carreira. Então, aquele jogo ali foi um jogo atípico que a gente perdeu porque não jogamos bem. E se levanta muito a questão, deixou de definir a premiação com o grupo, enfim, e muito mais. Teve também essa questão de, a diretoria não queria também uma vaga na Libertadores, porque ia gastar muito na próxima temporada, como você bem colocou. Mas, vem cá, nos bastidores, né, você ouviu muita coisa, tanto que você traz pro Sem Retranca, e eu também, até porque a gente tem que ouvir o torcedor, mas ali o torcedor se afastou muito, né? Ele ficou um pouco gelado com o Goiás. Você também sentiu isso? Então, no ano seguinte, eu não sei se você lembra, eu fui embora, né? Eu lembro. Foi meu último... E como lembro? Foi seu último ano. Foi meu último ano, 2013 foi meu último ano. Então, a partir daí, eu acompanhei mais de longe, né? Mas, realmente, muitos torcedores me falam que, assim, o último time bom, digamos assim, que o torcedor viu, que dava gosto de ir no Serra Dourada, foi de 2013. E aí depois eu fui pro Inter, aí começou minha trajetória no Inter em 2014, né? Mas o torcedor, ele sente saudade, né? Do Serra Dourada lotado, do Serra Dourada ganhando do Flamengo, ganhando do São Paulo. Era um time competitivo naquela época, então... você vê o Goiás hoje na Série B e quando tá na Série A sempre disputando ali para não cair, é difícil de aceitar, pela estrutura do clube, pelo tamanho que o clube é. Da minha época, todo mundo já elogiava a estrutura, imagine hoje, que melhorou muito e muito mais. Então, pela estrutura que tem o clube, o que eu vejo é uma falta de organização mesmo.
se organizar direitinho, se conseguir fazer um planejamento, contratar jogadores com perfil que vestem a camisa, o Goiás vai voltar a ser grande. A morte do seu Ailê Pinheiro fez o Goiás perder esse time, né? Ficar fazendo hora ali num lugar que nunca foi dele, Série B e Campeonato Brasileiro. Hernando, a gente viu o Goiás lotar Serra Dourada, né? Time chegar aqui e não aguentar medir forças com o Goiás em qualquer situação. No primeiro, no segundo tempo, por aí vai. O Goiás é imbatível jogando no Serra Dourada. Mas a passagem, né, a morte do Ailê Pinheiro acabou acarretando no Goiás no que é hoje? Eu vou falar assim por ter vivido e trabalhado com ele. O Ailê era diferente. Quando ele chegava lá para fazer uma reunião, a gente sentia que ele tinha pulso e que ele tinha autoridade para falar. Ele era diferente. Eu não trabalhei com os gestores que estão agora, mas ele era de tirar o chapéu. Ele conseguia montar elenco. Ele mesmo, estando presidente ou não, a gente sabia que era ele que mandava, ele que estava por trás ali. Então as conversas que ele tinha no vestiário ali era de, sei lá, se o time não está correspondendo, no outro jogo ia corresponder de qualquer forma. Porque seu Ailê, ele não só tinha o financeiro, ele também entendia de futebol. Ele sabia se expressar, ele sabia contratar. Então, na minha visão, eu creio que com a ausência dele agora, eu não sei se assim, os filhos estão tão preparados igual o pai era, né? Mas eu torço para que eles se preparem melhor ainda, porque eu sou um torcedor do Goiás. Eu gosto do Goiás. Vim para cá, igual eu te falei, no infantil, em 2003, eu sou torcedor do Goiás. E assim, eu almejo assim, levar minhas filhas com o Goiás na Série A, disputando títulos importantes. E eu torço para que essa família Pinheiro, né, que é o pessoal que fica por trás ali, que eles consigam trazer o Goiás a vitórias, a grandes competições, a disputar lá em cima nos campeonatos brasileiros, no Copa do Brasil, na própria Sul-Americana, que a gente chegou até numa final em 2010 também. Hoje é difícil você ver uma entrevista até desse CEO do Goiás, o Luciano Patiello, Lucas Andrino, no meio de uma crise, né? Os caras parece que encolhem, não falam mais nada, ficam pequenos, o tamanho que é o Goiás. Como é que era uma reunião com a Ailê no vestiário? Não, era de todo mundo respeitar mesmo. Ele não dava nem a palavra para ninguém, né? Porque é ele que falava ali. E assim, se ele prometesse, até na questão financeira, ganhou ali vai ser isso. Não tem essa não, de não pagar, de dar o calote. Ele pagava mesmo. E a cobrança não era só do lado financeiro, era a cobrança da parte técnica, a parte física também. Eu, por exemplo, teve uma época que eu não estava tão bem no Campeonato Goiano e ele sempre falava que eu era um dos zagueiros mais rápidos que tinha, né? E ele citou meu nome, falou: o Hernando tá perdendo na corrida para atacante de time do interior, isso não pode. Só pra você ver o tamanho, ele apontava o dedo mesmo, realmente, e ele sabia a característica que cada um tinha, que estava faltando e que poderia melhorar no jogo. Então você via que não era só um gestor financeiro, era um cara, um líder que entendia taticamente também ali de futebol. Pô, que bacana. O Hernando traz como lembrança aqui pra gente matar a saudade o Ailê Pinheiro, né? O maior dirigente da história do futebol goiano, assim como o João Carneiro foi pro Vila Nova, enfim, entre outros dirigentes, mas o Ailê marcou época. E o Hernando é um torcedor do Goiás. Hernando, por que a gente parou? Eu tenho feito essa pergunta e às vezes fica até repetitivo. Por que a gente parou de revelar? Por que o Goiás não revela? E quando revela, a gente acaba dando o jogador. Por que a gente não valoriza mais a nossa mercadoria? Por que a gente não valoriza mais o Hernando? Por que não surge mais um Hernando dentro do Goiás? Essa é a minha visão. Na minha época, 2006, foi o momento que eu subi profissional. Eu já fiz 2 jogos no profissional ali contra Inter no Beira-Rio e Botafogo no Maracanã. Ô, louco. Foram que sequência, hein? as minhas estreias assim no profissional. E a partir daí, Juliano,
Não teve essa de, vamos emprestar o Hernando para ele pegar experiência num time pequeno. Vamos emprestar o Hernando para que ele possa pegar mais bagagem para depois voltar. Comigo não teve dessa. Eu entrei no time e falei, agora a posição vai ser minha, não tem que mentira. Entre 2007 e 2013, que foi o ano que eu saí, eu fiz 403 jogos. Então, o que eu vejo hoje em dia é que o clube não está tendo paciência para deixar o atleta ter uma sequência longa quando ele sobe. Porque o que acontece? Hoje está muito financeiro. Os clubes têm mais dinheiro do que na minha época. Então, se sobe um zagueiro da base e começa a jogar um jogo bem, 2 jogos bem, mas no terceiro e no quarto e no quinto ele já não joga bem, eles já vão contratar. Eles vão falar, não, o menino não vai dar conta. E aí entra os dois lados. Entra a parte da diretoria, mas entra a parte do atleta também. O atleta da base, ele tem que subir profissional, sabendo que cada jogo que ele faz, ele tem que mostrar mais e mais. Porque cada jogo que você faz, você está tendo uma prova, digamos assim, né? Você tem que mostrar que no próximo você tem que estar. Você tem que mostrar que no próximo você tem que estar. Então, são os dois lados, né? São os atletas que estão surgindo agora. Esquecer um pouco a rede social, esquecer um pouco o celular e focar mais ali no treinamento e nos jogos e dar o seu melhor dentro de campo. E a diretoria também confiar nesses atletas, né? Não é porque ele fez 3 jogos bons e no primeiro que ele faz ruim, ele vai ficar no banco e depois não vai entrar mais. Dá uma sequência para ele, pro garoto, dá uma sequência no Campeonato Goiano, antes de começar um Brasileirão, que é um campeonato mais difícil, né? Para que esses atletas que estão tendo chances agora possam ter mais bagagem, porque hoje em dia você vê muito isso, né? Não é só no Goiás. Hoje em dia, você pega o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras é um time que ele prepara bem ali o time dele na categoria de base, mas quando chega no profissional, ele coloca no segundo tempo, aí vai colocando, vai dando minutagem pro atleta. Daqui a pouco o menino não sai mais, ele vira titular. E aqui no Goiás não está acontecendo nem isso. São poucos atletas que estão indo pro banco do clube. E isso é ruim, a gente tem que formar mais atletas. Eu, por exemplo, tenho o maior orgulho de ser goiano. Isso é assim, eu conto para minhas filhas assim com o maior orgulho. Eu sou goiano e consegui virar profissional num clube que eu sou torcedor e ainda fiz mais. Eu ainda sou o segundo maior atleta com mais número de jogos. Assim, eu gostava de vestir a camisa do Goiás. Esse campeonato de 2012, que a gente foi campeão, eu fiquei fora de um jogo. De 38 rodadas, um zagueiro ficar fora de um jogo, jogar 37... É porque ele gostava de treinamento, ele não gostava de ficar no banco. Quando ele ficava no banco, ele queria mostrar que ele poderia voltar. E aí, assim, eu peguei zagueiros de grande nome, André Leone, Leonardo, veio depois o Fabiano, que jogou no Flamengo. Você pegou o André Dias também, não pegou não? André Dias eu não peguei. Não? Não, eu via ele treinando, assim, um baita do zagueiro. Eu tava nos juniores ainda, mas o André Dias já tinha ido pro São Paulo, acho, na minha época. Sim, mas peguei inúmeros zagueiros. E assim, não me sentia inferior a eles. Eu assim, achava os caras bons e tal. Via os caras na televisão e agora tava jogando com eles, mas eu queria mostrar que eu também poderia estar ali no meio deles e corresponder. E foi isso que aconteceu comigo. Então, acho que tá faltando isso. Tá faltando o lado do atleta, de quando ele tem a oportunidade, ele mostrar, e mostrar não só no jogo, mas mostrar durante uma temporada toda para ele se firmar. E tá faltando a parte da diretoria de acreditar no atleta, de colocar ele e falar, não, ele vai ficar e a gente vai bater no peito, ele errou no jogo, vai no outro, e aí vai surgir mais Tolóis, mais Hernando, mais Douglas Amaral, Thiago Mendes. Você pega uma geração aí, uma geração que foi muito boa, né? E tá precisando de revelar. Se eu não me engano, assim, o último que se destacou foi o Eric. Foi o Eric? O Michael veio do Goianésia pra cá, mas não foi revelado no Goiás. Não foi da base assim, né? Foi o Eric. Se for ver, o Eric aí foi Palmeiras, tem uma carreira mais sólida, né? Isso. E aí tá surgindo outros atletas, mas... O Cauã surgiu agora e foi pro Fortaleza, foi convocado pra Seleção Brasileira agora também, mas também saiu de graça. Tem um zagueiro muito bom também, foi convocado pra Seleção, não tô me lembrado. Também agora. O nome, me fugiu o nome dele. Também. Mas é um zagueiro muito bom. Que foi relacionado pro jogo agora, na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso, acho que... Hernando, a gente tem um problema então de geração, né? E de geração e também de gestão. Quando eu falo gestão, é nessa subida também, aproveitamento dos jogadores da base no profissional?
Exatamente. Acho que tem que melhorar as duas partes, né? Porque só assim você vai conseguir revelar mais atletas e atletas de alto nível, não só jogadores que você revelou, mas daqui a pouco você vai emprestar para outros times e depois talvez nem retornam mais ao clube. Jogadores de expressão que vistam a camisa, que façam história no clube, que tenham credibilidade para vestir a camisa do Goiás, né? Que é uma camisa grande, é uma camisa de peso, é uma camisa que tem que ser respeitada, né? E eu creio que fazendo isso, tendo uma melhora tanto da parte da diretoria quanto dos atletas, a gente vai conseguir garimpar mais atletas. Eu, por exemplo, tem 2 anos que eu parei, mas eu já fiz um projeto bacana que foi levar o observador do Goiás, que até é pai do Eric, ele que faz a captação de atletas em todos os lugares, em cidades e tudo. E eu falei, vou fazer um projeto lá em Flores de Goiás, vou levar ele lá pra gente fazer uma peneira grande. Aí, assim, a princípio ia ser só em Flores. Mas cresceu tanto, assim, que aí daqui a pouco tinha menino de Formosa, de Alvorada, de Simolândia. Então eu peguei o Nordeste goiano todo ali, deu mais de 300 atletas. E levei o Bernardo lá para fazer essa captação. Porque eu sou de lá, eu sei como é que é. É difícil você vir para Goiânia. São 500 quilômetros praticamente da minha cidade para cá. E essa região do Nordeste goiano não tem tanta influência assim no futebol. Saiu jogadores de lá, mas saiu eu, que sou de Flores, saiu o Fernando, que é de Alto Paraíso. Sim. Tem o Souza, o Foguinho, que é de Posse. Isso. E depois não tem tantos atletas assim. Então eu falei, eu vou dar oportunidade para esses atletas. Aí levei ele lá, a gente conseguiu garimpar 5, 6 atletas lá, a gente trouxe aqui pro clube. E assim, foi um projeto bacana que eu quero fazer mais vezes, principalmente para esse Nordeste goiano, que é bem distante, é mais afastado. Então, garimpar desse jeito que o Goiás tem o Bernardo, que é o captador de atletas, que vai buscar esses meninos do interior, que esses aí têm vontade de vencer, igual aconteceu comigo, quer mudar a vida da família, quer mudar a sua vida. Esses meninos que estão ali no Nordeste, tem muito talento ali que você pode trazer para o Goiás aqui e de repente ser um grande ídolo do clube. Então, é um projeto que eu fiz e que eu pretendo fazer mais vezes. E me conta uma coisa aqui, trabalhar na base do Goiás, você não pensa não? Então, você nunca recebeu o convite? Então, assim, Porque assim, o que eu mais ouço é que o Goiás perdeu um pouco da identidade dele. Uhum. Isso na base, no profissional. Muita gente entende que o Goiás precisa jogar no Serra Dourada, embora o Serra Dourada passa por reparo, né? Tá no processo de concessão aí, né? Vem cá, você nunca recebeu um convite para trabalhar na base do Goiás, sendo um torcedor do Goiás como você é? Nunca recebi. E assim, eu vejo até uma falta de reconhecimento dos jogadores formados no clube. Por que eu falo isso? Hoje eu vou no CT, por exemplo, tem muitos atletas que não sabem quem que eu sou, quem que o Amaral é, porque não tem nada referente ali aos jogadores que foram revelados. Esses dias eu estava no meu condomínio, aí sentou não vou falar o nome, foi até um atleta da base, ele sentou do meu lado assim no condomínio, né? E aí ele foi, boleirar pra cima de mim, assim, digamos, né? Tava tendo um jogo society do pessoal mais velho. Aí ele chegou em mim e falou assim: será que os caras não me colocam pra jogar aí? Não, eu sou bom pra caramba. Dá uma olhada no meu Instagram aí, Renato. Renato não, ele não citou meu nome. Dá uma olhada no meu Instagram, porque ele não me conhecia, né? E aí eu fui lá dar uma olhada, né? E ele era um atleta do Goiás, né? Só que ele queria se exibir pra mim, né? Pra falar que ele era jogador da categoria de base e que ele era bom. E aí eu falei, cara, o pessoal aí do Society são pessoal de 40, 50 anos, acho que eles não vão deixar você jogar, não. Aí ele, não, mas beleza, mas vê meu Instagram. Ele queria que eu visse o Instagram dele. Não, tá, eu vou te adicionar aqui. Aí quando eu adicionei ele foi e viu minha foto, né? Aí ele assustou, né? Aí ele falou, caramba, você joga também, né? Eu falei, não, eu jogava. Porque a minha foto de perfil lá, a primeira foto, tem todos os times que eu passei agradecendo ao futebol, né? E aí ele começou a ver meu Instagram e falou, pô, isso você foi de verdade, hein? Você jogou pra caramba. Falei, joguei um pouquinho. Então você vê assim que são atletas que são da base, são do Goiás, que o pessoal não conhece. Assim, não sabe nada da história do Goiás. Não sabe da história do clube, não sabe quem foi Amaral, quem foi Thiago Mendes, quem foi Tolói, quem foi Hernando. Então acho que falta assim, um reconhecimento desses jogadores que foram revelados. E falando sobre a questão de trabalhar no clube, eu nunca recebi esse convite, assim, até
Tem pouco tempo que eu parei, são só 2 anos, né? Se eu fosse trabalhar, eu queria me preparar melhor também, estudar e tudo, porque se eu for pegar um trabalho dessa maneira, eu quero fazer com eficácia. Mas nunca tive nenhuma proposta e, assim, prefiro assim, me preparar primeiro. Por exemplo, eu tô com um atleta na Aparecidense, entrei um pouco nessa área de empresariar, que é uma área mais fácil para quem é ex-atleta, né? E fez esse projeto também. Se de repente surgisse algum atleta, eu já pegava também para trabalhar comigo. Então eu tô começando a partir mais por esse lado. Se futuramente, assim, surgir alguma proposta do clube e tal, lógico que a gente vai pensar, porque a gente trabalha no futebol e a gente gosta do futebol. Mas a princípio não tem nada assim especificamente de ser, sei lá, diretor da base, alguma coisa assim, não tem não. Ô, Hernando, me conta uma coisa. O Hernando é o convidado do Sem Retranca. E você? Já te inscreveu no canal? Eu vou deixar ele tomar um pouquinho de água, que ele tá falante. Não era assim, não, quando começou a jogar, não. Era tímido. O professor Hélio dos Anjos foi lá e, quebrou a timidez dele também. O Luvanô e também o Idemar na base. Aí no profissional, o professor Hélio dos Anjos fez um trabalho de cobrança em cima dele. O professor Anderson Moreira também fez um trabalho todo especial. E o Hernando é o convidado do Sem Retranca. Te inscreva no canal e aproveita para deixar seu like, ative o sininho para que você possa receber fragmentos de toda a nossa programação, de todo o nosso conteúdo dentro da plataforma do YouTube Sem Retranca Oficial. E siga também no Kawaii, no TikTok e também no Instagram. Sem Retranca, para você maratonar um montão de conteúdo. E o Hernando, zagueiro, hoje com 36 anos de idade, revelado no Goiás, que já passou pelo Internacional, que já passou pelo Bahia, que já passou pelo Sport Recife e que por último também passou no Vasco da Gama. Ele soprou aqui, a câmera viu, ele me ajudou, acabou sendo meu ponto, mas aposentou no Bugre, no Guarani, né? Há 2 anos, ainda vai querer estudar um pouco mais, mas ainda não recebeu o convite. Mas fica a dica, Goiás, aí, para você que tá buscando resgatar a sua identidade, tá aqui, um menino formado dentro do clube, dentro do Goiás, e o Hernando é o convidado da vez do Sem Retranca em especial, nesse episódio especial para você. Hernando, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou muito de base. É diferente ver o Goiás jogar no Serra Dourada e ver o Goiás jogar na Serrinha, né? O público não é o mesmo. Você tem 12 mil, antes você tinha 30, 40, né? Por aí vai. Vem cá, como é que você vê esse movimento? Serra Dourada, Serrinha. Então, eu escuto muitos torcedores falando que preferem o Serra Dourada, que a Serrinha agora eles estão perdendo muitos jogos, principalmente clássicos, né, para Vila e Atlético. Uhum. E eu vejo muitos torcedores comentando que na época do Serra Dourada era muito melhor. Só que assim, o que faz o torcedor ir para o estádio é a performance do time dentro de campo. Na minha visão, se o time está disputando aí lá entre os primeiros, você acha que não teria voltado para o Serra Dourada? Porque não ia, a Serrinha não ia dar conta da quantidade de torcedores. Então, eu acho que tem também o que está acontecendo dentro de campo. Não está levando o torcedor para o estádio. Ou seja, o insucesso dentro de campo do time de não conseguir resultados, né, acaba não empolgando o torcedor de ir para o estádio. Então, no Serra Dourada seria a mesma coisa, o reflexo. Arquibancada, o torcedor não iria. Na minha visão, sim. No momento que o Goiás se encontra, disputando aí, igual eu falei, sempre a Série B, ou então quando está na Série A, está lá embaixo, o público no Serra Dourada ele ia ser o mesmo, 10 mil, sei lá, 15 mil. E aí na Serrinha traz esse aconchego. Aparentemente parece que tem mais torcedores e tal, mas é porque a Serrinha é menor, né? Mas assim, na minha visão, o que traz o torcedor pro estádio é o desempenho dentro de campo. Se o time tivesse aí disputando para ser campeão da Série B, se brincar, se o Serra Dourada tivesse à disposição, lógico, né? Já tinha levado alguns jogos pro Serra Dourada, porque eu lembro do jogo do acesso nosso. No Serra Dourada tinha uns 40 mil do jogo do acesso. Tinha muita gente. E assim, é o que eu te falei, o reflexo 2010, que foi um ano que a gente caiu, mas estava na final da Sul-Americana. Eu nunca vi o Serra Dourada tão cheio igual aquela final da Sul-Americana. O Serra Dourada tremia.
Aí eles liberaram aquela geral ali e não cabia mais gente. Então, independente se naquele ano caiu, mas a Sul-Americana deu uma felicidade a mais pro torcedor. Então, essa felicidade pro torcedor voltar a encher a Serrinha, a encher o próprio Serra Dourada, tem que vir com resultados do time. Acho que se o time voltar a ser grande, a disputar a própria Série B, se ele disputar a Série B, mas disputar para ser campeão, o torcedor acho que já vai ficar mais satisfeito. O que aconteceu na Argentina? Por que o Goiás não trouxe aquele título? Rapaz, bateu na trave, o Arthur Neto sentou bem onde você estava. Como é que foi o vestiário depois? E o que aconteceu naquela decisão? Não poderia ter vencido mais aqui no primeiro jogo, não. É o que eu ia te falar, acho que faltou mais no Serra Dourada. Que teve chance, Hernando. A gente pegou um segundo tempo com um a mais praticamente o segundo tempo todo, né? Em pressão. Assim, se fosse voltar ao passado, assim, falar, não, o que tem que fazer de melhor? Era ganhar de 3, 4, 5-0 no Serra Dourada, porque nós tínhamos futebol para fazer isso e pelo jeito que estava o jogo, né? Eles tinham um jogador a menos, eles estavam só defendendo. E faltou esse 3-0, esse 4-0. Mas mesmo assim, quando chegou lá na Argentina, a gente foi confiante para esse título. Eu não acho que ele joga mal na Argentina, sabia? Não. Eu acho que ele se porta bem, segura bem a pressão, porque é difícil jogar na Argentina. Se porta bem, mas aí depois na decisão por pênaltis. E assim, foram 2 gols assim meio estranhos, né? Foram 2 gols, um de cobertura, outro cara sentado, assim. E aí na prorrogação, quem assistiu a prorrogação viu que o nosso time foi superior ao time dele na prorrogação. Tivemos uma chance com o Tolói. Parece que o Goiás chega mais inteiro na prorrogação. Sim. E aí, infelizmente, na hora dos pênaltis, assim, a gente não pode colocar a culpa no Felipe, mas nos pênaltis algum time tem que perder, né? Infelizmente foi o nosso naquela final, mas é igual você falou, eu quando lembro eu nunca consegui assistir aquele jogo, para te falar a verdade. Caramba. Porque normalmente você pega tapes de jogos, né, pra ver como é que foi e tal, e esse jogo eu nunca consegui assistir. Por quê? Uma sensação ruim, assim, uma sensação muito ruim, assim, os lances já tá muito alerta, assim, na minha cabeça, eu tenho muitos lances, assim, então rever, acho que a nostalgia seria muito grande, eu prefiro nem ver. E é um título assim que estava na nossa mão, né? E para mim foi muito especial, porque eu fiz o gol da classificação contra o Palmeiras, né? A gente perde aqui no Serra Dourada de 1-0 pro Palmeiras, aí vai lá para São Paulo, a imprensa já falando que o Palmeiras tá na final, e a gente vai e consegue fazer um 2-1 com o segundo gol meu. Então, assim, eu não consegui nem dormir, concentrava eu e Tolói, e a gente ficou em Clara esse dia, assim, voltamos para Goiânia, o aeroporto cheio. E, assim, foi uma nostalgia muito grande esse momento. E assim, a Sul-Americana no todo, né? Esse gol, e o Rafael Moura fez um campeonato, assim, excepcional. E aí faltou a cereja do bolo, né? Faltou o título. Vem cá, que filme passa pela sua cabeça? E lembrando que o Palmeiras tinha um Felipão, né? Exatamente. Técnico na época, enfim, a imprensa de São Paulo já colocando o Palmeiras na decisão. Que filme passou na sua cabeça na hora que você marca aquele gol que dá a classificação para a finalíssima da Sul-Americana? Aquele momento ali era só de agradecer. Tanto é que eu saí batendo a mão no peito, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E lembrando os familiares, dos torcedores aqui em Goiânia, lembrando como ia ser, né? Porque, assim, é uma decisão inédita pro futebol goiano, né? Um time goiano disputando a final do Sul-Americano. Então, assim, era muito grande, assim, o que a gente estava vivendo. E aquele momento ali foi especial. Quando a gente fez o 2-1 ali, era eu, Marcão e Tolói ali na zaga, a gente falou, agora a gente não toma mais gol, agora essa classificação é nossa. E foi o que aconteceu, nossa equipe suportou bem a pressão do Palmeiras ali e saímos com a classificação histórica. Uma classificação histórica, um gol histórico desse menino que tá aqui, ó, que eu vi crescer, ó. Hernando, o zagueiro que tá batendo papo conosco. Foi dele o gol contra o Palmeiras. O jogo foi no Pacaembu, hein? Exatamente. O jogo foi no Pacaembu e o torcedor do Goiás estava lá. Tinha muito torcedor lá. Exatamente. E aí o Hernando marca o gol que dá a classificação para o Goiás ao título da Copa Sul-Americana. E me conta uma coisa aqui, a gente já falou muito de base, a gente falou dessa questão de gestão, público, insucesso dentro de campo, né?
Você vê um Goiás hoje sem identidade? Hoje tá frio, hoje o Goiás tá frio, porque você pega na minha época, eu disputei muitos clássicos, principalmente com Vila Nova. Eu tinha os dados certinho, mas você pega contra o Vila, assim, acho que de 15, 16 jogos eu perdi 3 pro Vila Nova. Hoje em dia você tá vendo assim até reverter esse quadro, né? E a gente sempre ganhou do Vila Nova com facilidade. Então, você tá com um jejum aí de campeonato goiano, sem título, muito grande. Então, o torcedor tá chateado. O torcedor, ele tá ferido, né? Com o não ganhar títulos, né? Nem campeonato goiano, nem estar na Série A participando convicto ali, entre os 10, vamos dizer assim, né? Então, o Goiás hoje ele tá frio. E assim, a gente espera que os próximos anos aí, 2025 em diante, possa melhorar. Hernando é o convidado da vez do Sem Retranca. Hernando, e me conta uma coisa, você fica no Goiás de quando a quando? De que ano a que ano? Eu sou profissional em 2006. 2006, ano da Libertadores. E depois, meu último ano em 2013. Que mês que você sobe em 2006? Em 2006 foi no segundo semestre, porque o que acontece? Você não participa da Libertadores, Não, né? foi no segundo semestre. Eu fui convocado para a seleção de base sub-18. Isso. Eu vou disputar um campeonato no Japão, a Copa Sendai, e onde a gente é campeão. Eu joguei com vários jogadores assim. Quem que você jogou na seleção, naquela seleção? Então, jogadores assim mais conhecidos, tem o Alexandre Pato. Você jogou com o Pato? Com o Pato, a gente foi campeão lá, o time nosso era bom. Como é que é o Pato? Então, nessa época, ele estava começando, ele estava muito deslumbrado. A gente chamava, porque assim, tinha um fotógrafo lá que chamava Mengo, né? Que é ele que tirava foto de tudo lá. E o pessoal batizou o Pato como Mengo, né? Porque tudo ele tirava foto, ele estava deslumbrado. Ele não era o Pato que se tornou depois. Ele estava começando igual todo mundo ali. Então, ele gostava de ficar tirando foto de tudo. Ele era bem brincalhão, assim. E aí, só que depois eu não continuei uma amizade com ele. A gente não fomos amigos, fomos colegas ali no Sub-18, mas a minha visão que eu tive dele dessa época, dessa seleção Sub-18 foi essa, né? Um menino que estava deslumbrado com tudo que estava acontecendo, mas com um potencial enorme. Eu treinava contra ele e era difícil marcar ele. Muita qualidade, muita força física. E aí, voltando na história, eu fui para esse campeonato da Copa Sendai em 2006, em setembro, em agosto, setembro mais ou menos, a gente foi campeão lá. Só que eu viajo para essa seleção sub-18 sem contrato profissional, para você ver como é que é. Eu não tinha contrato profissional. E quando eu chego lá, você pega um Pato, o William, que jogou no Corinthians, aquele meia, o Denilson, o volante, que tava, o papo dos caras lá era de comprar carro pro pai, de comprar fazenda pro pai. E assim, eu não tinha nem salário, assim, eu viajei com a seleção sub-18 sem contrato profissional. E aí, tanto é que tinha um zagueiro lá, o Cris, o nome dele, que jogava no Corinthians, e falou, não acredito que você não tem contrato profissional, vamos lá pro Corinthians, pô. É facinho tirar você lá do Goiás. Eu falei, não, pô, eu tenho uma dívida com o clube, eu sou formador de lá, não vou fazer isso não. Só que aí, assim, pra você ver, né, quão foi difícil, né, a chegada até o profissional, porque eu viajo pra Copa Sendai, fomos campeão lá. E aí, quando eu volto, aí sim, o pessoal tá já no aeroporto, acho que eles já parece que sabiam desse bate-papo que eu tive lá no Japão. E aí os caras me levam para assinar meu primeiro contrato profissional. Como é que deixou chegar nesse ponto, você viajar sem contrato? Pois é, porque naquela época, assim, no Goiás, só era federado praticamente os meninos. Para você fazer um contrato profissional nessa época era difícil, você tinha que ser bom mesmo. E assim, e essa convocação para a seleção abriu o olho da diretoria, né? Falou, vamos fazer um contrato profissional com ele, porque senão a gente vai perder ele. E aí foi isso que aconteceu. Quando eu voltei de lá, que eu fui titular lá na seleção e tal, joguei, fui campeão, aí eu cheguei e fiz meu primeiro contrato profissional. Tá, mas o Goiás então correu o risco de perder você, então. Correu o risco. Mas aí veio a minha parte também, né? De credibilidade, né? De respeitar, assim, a história que... Não, você é um ser humano, Fernando. Dispensa comentário. Você é um cara acima da média. Que eu tive no clube. E aí foi o que aconteceu. Foi no segundo semestre de 2006, quando eu volto da seleção, que eu assino meu primeiro contrato profissional. E já é finalzinho do ano ali. Por isso que eu te falei que em 2006 eu só disputo 2 partidas. Foi Botafogo no Maracanã, foi minha estreia, 2-2. E Internacional. E Internacional com o Inter, aquele time que foi pro Mundial.
E eles não pouparam, jogou Fernandão, jogou Yarley, o time deles era... Eles estavam fazendo preparação ali para jogar depois de jogar contra o Barcelona, foram campeões mundiais, né? Então, eu lembro que na época, o Geninho chegou em mim, olha, você tem a incumbência de marcar o Yarley e o Amaral, que também foi um dos primeiros jogos dele, marcar o Fernandão. E aí a gente jogou muito nesse jogo, a gente ganhou de 4-1 no Beira-Rio. Imagina só, ganhando do Inter, que disputar um campeonato mundial, aí uns falam, mas o Inter tava tirando o pé, eu falo, não quero nem saber, era meu Era o Inter, era o Inter, e assim, era meu segundo jogo profissional e eu queria mostrar, e a gente foi lá e ganhou de 4-1 deles. E como é que foi marcar o Yarley e também o Fernandão? Muito difícil, porque depois eu tive outros embates com ele, né, e ele, assim, meu irmão ia muito nos treinamentos para assistir, né, ele morava comigo e ele era fã do Yarley. Porque o Yarley ele tinha uma facilidade muito grande de sair para a direita e de sair para a esquerda. Quem acompanhou o Yarley, você sabe... Eu sou fã do Yarley. O zagueiro ele ficava meio perdido. Eu gostava muito de antecipar, né? Então, para antecipar ele, você tinha que ir com um pouco de calma, porque ele conseguia te fazer a parede e conseguia girar para um lado e para o outro. Então era difícil marcar ele. Não foi fácil, não. Mas nesse jogo lá contra o Inter, a gente fez o impossível e conseguiu parar ele, digamos assim. E o Fernandão? O Fernandão já era mais meia, né? Então eu não tive muito embate com ele, ficou mais por conta dos volantes ali. Mas principalmente o jogo aéreo dele era quase impossível de ganhar, né? A cabeçada dele era assim, coisa impressionante. E depois também tive o prazer de jogar com ele em 2009, que foi quando a volta dele pro Goiás, né? E ele foi um cara assim... O que aconteceu naquela volta do Fernandão? Em especial no Goiás. Como é que ficou o ambiente entre vocês? Então, 2009, um ano que o torcedor também fala muito, né? Que a gente estava com o time bem encaixado e eu concentrava com o Felipe Menezes, que foi um dos estupim para esse time meio que desencadear, né? Porque o Felipe Menezes estava passando por um momento assim muito bom na carreira. Acho que se brincar, o melhor momento dele no Goiás. Sim. E aí, com a chegada do Fernandão, o Goiás já fez uma movimentação para vender ele pro Benfica, né? E aí o Felipe Menezes, inclusive quando ele recebeu a proposta, eu estava no quarto com ele ficou todo emocionado e tudo. E aí ele saiu e vem o Fernandão, né? E aí, assim, o Fernandão dispensa falar da qualidade dele e tudo, mas demorou um pouco encaixar o time com ele, né? E aí teve um jogo contra o próprio Inter, que ele foi lá e ele dá uma cotovelada no Magrão, e a gente estava disputando nas cabeças, o Fernandão vai expulso no jogo contra o Inter em 2009, lá no Beira-Rio, e aí a gente perde esse jogo, e aí teve outra sequência de jogos que a gente perdeu, aí meio que a gente perdeu a oportunidade de fazer um campeonato disputando ali entre os 3, 4, né? Que nosso time era muito bom em 2009. Nossa. Era um elenco, assim, excepcional. Mas não foi por culpa da vinda do Fernandão. O Fernandão acrescentou no time. Mas a saída do Felipe Menezes, eu acho que foi ruim, assim, porque realmente ele estava vivendo um momento muito bom. Tá, mas na chegada do Fernandão, teve ciúme entre vocês, jogadores? Não, de maneira nenhuma. Um respeito muito grande. O Fernandão, nesse momento ruim, ele reuniu o time titular lá, num coletivo, e ele falou pro pessoal mais velho, gente, a gente tá com o Hernando e o Tolói. Os moleques estão começando agora e são um dos melhores zagueiros do Brasil. Vamos motivar os caras, vamos ajudar os moleques a crescer na carreira deles, cara. A gente tem a oportunidade aí de tá vendo 2 talentos surgindo aí no Goiás e tudo. E ele deu uma moral, assim, enorme pra mim. Comigo, particularmente, não tinha vaidade nenhuma. Só tinha admiração por ele, assim. E ele era um líder nato, né? Ele falava com muita personalidade, com muita, assim, coerência. Era um líder nato. Ele era um capitão, assim, que podia deixar a faixa com ele ali, que ele sabia administrar. Pô, que saudade que você me fez. Porque, assim, ó, o Enzo veio aqui, filho do Fernandão, eterno Fernandão, só teve uma bola que passou pelo Fernandão, só uma. No Grenal em que o Pedro Júnior disputou, né, que o Pedro Júnior sonha com gol, né, o cruzamento vem, o Fernandão sobe e aí a bola bate na nuca do Pedro Júnior e aí o Grêmio é campeão dentro do Beira-Rio. E o Pedro Júnior contou essa história aqui no Sem Retranca. Só uma bola passou pelo Fernandão. Um beijo pro Fernandão que tá no céu. Um beijo pro Enzo também, filho do Fernandão, que veio aqui no Sem Retranca. E também pra Tainá, né, também filha do Fernandão. Eu vou encaminhar pro final. E você contou histórias aqui que eu vou te contar uma coisa. Nostalgia pura no Sem Retranca. Como foi atuar em clubes, né, de peso nacional como Internacional e Vasco? Conta pra gente. Divide essa experiência pra gente. Então, primeiro eu vou falar do Inter, né? Porque foi minha transição Goiás-Inter, né? Você jogou com o Juan.
Isso, 2013 é meu último ano no Goiás, e aí começa minha trajetória no Inter, né, 2014. E assim, quando eu cheguei no clube, no dia da apresentação, eu já vi uma diferença assim, muito grande na sala de imprensa, né? Porque o que tinha de repórteres, de câmeras ali no dia da apresentação, eu falei, caraca, que mundo é esse A aqui? imprensa gaúcha é foda. Desculpa, mas é diferenciada. É uma boa escola. Não, muita gente assim, e eu peguei, em 2014, eu peguei Dida, peguei Forlan, peguei Juan, próprio D'Alessandro, assim, eram nomes de peso, de muito peso. E um desses nomes de peso era o cara que era a minha referência, né? Que era o Juan. Eu me espelhei durante minha carreira toda nele e eu tava ali agora jogando ao lado dele. E depois eu pude contar pra ele, falei, pô, Juan, eu sou seu fã desde criança. Ele falou, tá me chamando de velho? Ele até brincou. Pô, tá me chamando de velho? Que isso? Eu falei, não, mas eu falei pra ele, eu queria falar isso pra você, que eu te acompanho desde a época que você jogava no Flamengo e tal, e gosto do seu futebol, porque é parecido comigo, ele não fazia muita falta, era um jogo limpo, assim, e assim, eu me espelhava muito nele. Então, essa chegada no Inter foi meio difícil, né? Porque eu tinha um Índio, zagueiro também, que tem é um ídolo lá no clube. E assim, muitos falam, quando você sai do Goiás, por exemplo, esses jogadores vão sair do Goiás, vai pro time grande e não vai jogar. Deu 2014, onde 2014 e 2015, Juliano, eu já tinha completado 100 jogos. Em 2 anos, eu tinha feito 100 jogos já, em 2014 e 2015. E eu peguei uma sequência assim, de títulos interessantes, contando do Goiás, assim, né? 2012, campeão goiano, campeão da Série B. 2013, campeão goiano. 2014, campeão gaúcho. 2015, campeão gaúcho. 2016, campeão gaúcho. Então, assim, foram títulos estaduais. O pessoal fala, não tem muita importância, mas... Eu quero ser campeão. Vai perder esses títulos estaduais pra você ver. Então, eu peguei uma sequência muito boa, assim, de títulos entre 2012 e 2016. E assim, eu fui pro Inter e não fui pra ficar no banco. Eu fui pra jogar. Eu tô te colocando números aqui porque eu terminei a minha trajetória no Inter com 170 jogos. E poderia ter sido mais, porque lá no Inter eu fui um cara que não tive lesões na minha carreira. Aqui no Goiás, por exemplo, eu não tive nenhuma lesão séria. Só que lá no Inter eu tive essa lesão séria em 2017. Eu tive que fazer uma cirurgia na coluna de hérnia de disco. E aí, meu número de jogos, assim, digamos, no próprio Inter, depois no Sport, diminuiu. Porque lá em 2019, no Bahia, eu tive que fazer outra cirurgia. E assim, da primeira cirurgia até 2022, foi o ano que eu parei, eu vim sofrendo com um problema na coluna, porque era difícil, eu tinha que jogar à base de remédio, tinha dias que, o jogo da Libertadores de 2015, eu estava na concentração, fui amarrar o tênis para descer, eu não consegui levantar, travei a coluna, fiquei fora de um jogo contra a Universidade do Chile no Beira-Rio, titular. Então, para você ver assim que foi uma questão difícil que eu passei, assim, depois que eu fiz a primeira cirurgia. Mas só agradecer assim, a Deus por ainda ter conseguido jogar até 2022, né? Porque eu termino minha carreira com 715 jogos, um número muito alto, assim. E aí, jogar no Inter, igual você falou, um time de muita expressão, no próprio Vasco também, só que no Vasco já foi em 2022, eu já vinha sofrendo com esse problema de coluna, eu já peguei o Vasco na Série B, o Vasco muito pressionado para subir de imediato para a Série A. Foi um ano assim que a gente não foi tão bem, a gente até conseguiu ser campeão da Taça Rio, ainda tem isso no currículo lá, mas não conseguimos o objetivo que era subir para a Série A. Mas muito feliz, uma camisa muito grande do Vasco, uma cobrança muito grande também, a imprensa e a torcida lá no Rio, mas foi uma satisfação vestir camisas tão grandes como da do Inter, Sport, Bahia, Vasco e do próprio Guarani também. Experiência de jogar no Nordeste com Sport Bahia, termômetro dessas torcidas, né? Como é que foi a experiência de jogar no futebol do Nordeste? E aí, do futebol do Nordeste é o que você falou, né? A torcida, ela independente se o time tá mal, se tá bem, é sempre casa cheia. É sempre, lá no Sport, lá era a Ilha do Retiro lotada. No Bahia, a gente pegou aquela transição da pandemia, né? Então a gente pegou muitos jogos portão fechado por causa da pandemia. Mas quando estava liberada, a torcida do Bahia inflamava Fonte Nova, Ituaçu, outro estádio que tem lá também. Era diferente jogar no Nordeste, assim, e os times sentiam muito, né? Principalmente que lá
você transpira muito lá e assim, você tem que estar bem hidratado, tem que estar bem preparado, porque senão você não consegue terminar o jogo sem dar cãibra. Então, assim, foram anos bons assim, no Bahia. Fui campeão baiano 2 vezes também. Tem um currículo assim que só tenho a agradecer a Deus por ter me concedido saúde, por ter praticado a profissão que eu mais almejava quando criança, né? Você recebeu proposta fora do país? Você recebeu? Por que não aceitou? 2015, quando eu estava no Inter, eu tive uma proposta do Querétaro, do México. Foi a única proposta assim, oficial que chegou para o Internacional. Só que, igual eu te falei, eu estava sendo referência no Inter. Em 2014, eles colocaram eu como espelho de contratação para o ano seguinte, porque foi com um custo baixo e que deu resposta dentro de campo, porque jogou muito, né? E o Inter, ao invés de aceitar a proposta para me sair, logo no ano seguinte eu renovo por mais 2 anos. Então eu fiz um contrato de 4 anos, até 2014, 15, 16, 17. Só que antes de terminar o contrato eu já renovo até 2019. Eu tive essa proposta, o Inter não quis me vender na época. E foi a única proposta assim, oficial que eu tive mesmo, que chegou até mim, né? Porque pode ter acontecido aqui no Goiás, porque foram muitas vezes de times de fora, de Portugal e tudo, mas oficial mesmo que eu fiquei sabendo foi essa do México. Vai, sem pensar muito, melhor jogador que você jogou no Goiás? No Goiás? Caramba. Yarley. Simples assim? Por quê? Ele era diferente, ele é decisivo, né? A gente tinha umas jogadas lá de jogar uma bola pra ele meia cavadinha, que ele falava, pode jogar essa bola aqui que eu seguro o zagueiro. E era dito e feito, a gente jogava aquela bola mais cavadinha pra ele segurava, girava e lançava do outro lado, finalizava bem. É um jogador assim, acima da média. Melhor jogador que você jogou no Internacional? No Internacional, Arangues. Por quê? Muita qualidade técnica. Tava gosto de ver ele batendo na bola. E assim, a transição dele, chegada na área, fazia o time jogar, fazia gols. Então, excelente jogador. Melhor jogador que você pegou no Vasco, que você jogou no Vasco? Nenê. Nenê? Nenê. Eu parava, acabava o treino, ele ficava batendo falta, né? Eu ficava lá para admirar ele. Sério? O tanto que ele batia bem falta, as finalizações que ele chamava o goleiro para fazer 1 contra 1. Muito bom tecnicamente. Terminava o treino e ele ficava batendo falta? Batendo falta. Você não vê isso hoje mais, não. É mais difícil. É muito complicado. Nesse período pós-carreira que você já tem, você decidiu o que fazer? Você falou agora há pouco da questão empresarial, que é mais fácil. Tô vendo você comentar na TV, e tá indo muito bem, por sinal. Parabéns à TV Anguera, TBC. a TBC também. TV Goiás. Né? A TV Goiás também, né? A TBC, a TV Anguera, pela oportunidade do Hernando. Você tá gostando do microfone? Você vai ficar no jornalismo? Você vai para que lado a partir de agora? Não, foi uma área boa, foram convites assim que eu aceitei e assim, gostei muito de ter participado, né, dessas transmissões. Lógico que você tem que estudar, tem que aperfeiçoar, mas é uma área boa. Pode ser que no futuro, aí, se recebesse alguma proposta, eu me encaixaria. E aí, igual você falou, eu tô partindo mais pelo lado de empresariar, assim, né? Tenho um atleta na Aparecidense, já levei alguns atletas no Goiás, assim, mas na categoria de base, não no profissional. E pro atleta que parou, assim, digamos que a área mais fácil de você entrar é esse auxílio, assim, né? De estar conseguindo empregar atletas, de estar dando oportunidades. Então, acho que o meio mais fácil, assim, mais próximo que tá para mim dar um segmento é essa área de empresariar. Ô Hernando, me conta uma coisa aqui. Como é que você vê o futebol goiano hoje? O momento de Vila, Goiás e Atlético. Que patamar o futebol goiano tá hoje? Tá abaixo do que era até da minha época, né? Porque o próprio Goiás, ele disputava uma sequência muito grande de Série A. Hoje assim, eu tô torcendo para que uma luz no fim do túnel. Ainda tá muito difícil do Goiás subir, né? Tem que acontecer muita coisa. Então você vai ver praticamente o ano que vem 3 times goianos na Série B, né? Não vai ter ninguém na Série A. Então por aí você já tira um parâmetro de como está, né, os times goianos. E engraçado que você vê, por exemplo, o Vila melhorou muito a estrutura dele do que era na minha época. Inaugurou o CT esses dias, assim, tá com a estrutura bem melhor. O próprio Atlético, quando eu fui lá com o Inter, o D'Alessandro elogiou muito o campo deles. Sim.
a estrutura do CT, diz que era uma estrutura muito boa. E o Goiás sempre teve uma estrutura, né? E os clubes estão tendo essa estrutura, mas não estão conseguindo montar times competitivos, né? Está tendo essa estrutura para oferecer para o atleta, mas infelizmente não está conseguindo montar grupos bons aí para estar disputando, igual o Atlético o Goianiense também disputou aí semifinal de Sul-Americana há um tempo atrás. Então eu vejo o momento dos times goianos muito ruins. Está tendo uma estrutura boa, mas não está conseguindo contratar um elenco tão bom para fazer temporada boa, né? Vou fechar. O Goiás de agora é menor do que o Goiás da sua época? É menor em termos de competitividade. Em termos de estrutura, lógico que melhorou, né? Mas na minha época, a gente era muito sólido assim, no Campeonato Goiano, até no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, nosso time, ele levava o torcedor mais para o estádio do que hoje. Hernando, adorei te receber aqui, cara. Você não perdeu nada do que eu conhecia, a essência, a humildade. Poxa, você e tantos outros meninos que eu vi crescer no Goiás, e fico feliz de você marcar presença no Sem Retranca. Muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por compartilhar tantas histórias conosco aqui no Sem Retranca, nas mais diversas plataformas digitais. E, cara, olhar pra você, saber que você é pai hoje, que você casou, que você tem uma família linda. Eu sei que você tem que sair daqui correndo, buscar as princesas na escola. Qual o nome das meninas? Fernanda e Giovana, hein? Fernanda e Giovana, um beijo pra vocês. Pai de vocês, maravilhoso. E o nome da esposa, da primeira dama? Milena. Milena, um beijo pra você também. Milena que manda em casa, e tem que ser assim mesmo. Exatamente. Aliás, ele mandava só em campo. Ele era capitão só dentro de campo. Né? Quem manda em casa é a dona Milena. Pô, que presente receber aqui, muito feliz. Obrigado de coração por ter vindo. Te agradeço, né, em nome da Rádio Bandeirantes, do Estúdio Pluri, que produz aqui essa marca bonita, que é o Sem Retranca, esse podcast que veio para ficar em 2024 e com certeza fez história. Foi bom demais te receber. Teve alguma coisa que eu não te perguntei que você falaria olhando para aquela câmera ali? Não, aproveitar o momento e mandar um beijão também para minhas filhas, né? A Giovana, a Fernanda, para minha esposa. Falar que eu as amo muito. Mandar um beijo para meus familiares e amigos lá de Flores de Goiás. E agradecer pela participação aqui no Sem Retranca. Juliano, agradeço muito pelo convite. Satisfação estar podendo contar um pouco da minha história aqui de vida. Tinha muito mais histórias, mas foi bacana demais. Teve alguma que a gente deixou de falar? Por exemplo, assim, com o Hélio dos Anjos? Um cara que você não trabalharia mais? Que eu não trabalharia mais? Não, assim... Você não fez inimizade, Hernando. Assim, Não. você não é um cara que... Por exemplo, eu olho pra você é um cara que você não brigou. Não. E eu nunca vi ninguém no futebol falar mal de você. Graças a Deus, assim, eu tive um comportamento, assim, exemplar e fiz... Mas teu berço é muito bonito, Hernando. Você foi muito bem criado. Sua mãe foi professora, você perdeu seu pai em ascensão pro Goiás profissional. Eu vi você no shopping aquele dia, né, com a sua família. Então, assim, ó, o teu berço é muito rico. Sim, não. Muito rico. Só tenho a agradecer pela educação que meus pais me deram. E isso levou para a minha vida profissional e, sim, foi muito bom ser exemplo de atleta, assim, para tantos outros jogadores. E como ser humano também, né? Também, graças isso a vale Deus. pra vida, né? E, assim, o que ficou, que eu contaria, assim, de uma história rapidinha, assim, de um treinador, de uma apresentação mais, digamos assim... bacana, assim, vamos dizer, né, que aconteceu aqui no Goiás. Em 2007, a gente estava passando por vários treinadores chegando, né, e aí reuniu todo mundo ali na serrinha, todo mundo sentando para saber quem que era o próximo treinador que ia vir, né. E aí chega o Wiltinho, o Marcão, com um baú de roupa, assim, dentro do vestiário, né, aquele baú que coloca as roupas dentro, chegou lá dentro, assim, colocou lá no meio, aí do nada, me sai lá de dentro o nosso treinador, o saudoso Márcio Araújo, cheio de medalhas, assim, da Série A2, dos títulos que ele conseguiu. Tá aqui a solução dos problemas de vocês. Eu falei, meu Deus, não tô acreditando nisso, não. Então foi a apresentação de treinador mais ilustre, digamos assim, foi essa do Márcio Araújo. Vem num baú, né, onde Vem carrega as roupas, coloca a chuteira de jogador. Dentro de um baú. Aquela case, né? Aí vem empurrando, aí ele sai lá de dentro. Sai lá de dentro, falando que a solução dos problemas tinha saído de dentro do baú. Essa foi uma história bacana que aconteceu assim no Goiás. Ai, Hernando, essa é pra fechar o Sem Retranca.
Valeu. Hernando, obrigado de coração, cara. Foi agradeço. bom demais te receber aqui. Hernando, gente, se puder, te inscreva no canal, deixa teu like, né? Você vai receber todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Sem Retranca está disponível no YouTube, Sem Retranca Oficial, no Spotify, no Kawaii, também no TikTok e no Instagram e por aí vai, em todas as plataformas digitais. Hernando, o convidado da vez, foi o nosso convidado, tá aí, ó, virando pra câmera e pedindo o teu like, te inscreva a partir de agora e muito obrigado pelo carinho. Fernando, obrigado por ter vindo, tá bom? Valeu. Hernando, obrigado por ter vindo. Tô com o Fernando Rez na cabeça, porque você quebrou completamente minha linha de raciocínio depois dessa história. Eu que agradeço. Obrigado, tamo junto. Valeu. E misturado. Tamo junto. Hernando, zagueiro de Flores de Goiás, revelado no Goiás, registrado em Formosa, né? Mas o berço dele é Flores de Goiás. A você um grande abraço, porque aqui deu!